Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Via-te. Tema do dia 17 de junho, volume 11. A alma mitiga as dores de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus saindo do costume que tem comigo neste período de minha vida, que se vem por pouco e como de escapada e quase com a total cessação dos sofrimentos que ao vir me comunicava. Só seu santo querer é o que me suplanta por tudo. Agora, esta manhã, veio e permaneceu comigo várias horas, mas em um estado que fazia chorar até as pedras. Todo ele se doía e em todas as partes de sua santíssima humanidade queria ser confortado. Parecia que, se não fosse assim, ao mundo o reduziria a escombros. Parecia que não queria ir embora para não ver os estragos e os grandes espetáculos do mundo que quase o obrigavam a mandar piores flagelos. Então, nós já aprendemos, em outros trechos do livro do céu, que quando Jesus se ausenta para Luísa, no caso da Luísa, que era essa que estava recebendo primeiramente o dom da divina vontade, era porque ele estava enviando, castigos para o mundo, que são as correções, do amor dele por todas as criaturas, para que elas voltem a olhar para o céu, voltem a olhar para ele, voltem a pensar nele, a recorrer a ele, em tudo, porque as pessoas estão muito afastadas de Deus. Quando se lembram alguma vez é só para pedir milagres, pedir curas, e se não fosse pelo sofrimento, nem assim as pessoas se lembrariam dele, de fazer uma oração, de levar o pensamento para ele. Então é através do sofrimento, da cruz, dos flagelos, que são esses castigos que vão fazer com que as criaturas se voltem para ele. E nesse período da vida da Luísa, ela já estava vivendo, na divina vontade. E ela já sabia disso, que ele estava se ausentando devido a isso. Mas nesse dia ele veio, ele se manifestou para ela, todo sofredor, porque as ofensas que as criaturas estão fazendo em relação a Deus, para Jesus, é muito grande, é muito grave. Eu vi ontem um trecho que foi lido lá no canal do YouTube, no Fiat Voluntas Tua, de um trecho de uma outra mística, sem ser a Luísa Picarreta, uma outra mística, a Maria Lacoste,
que estava falando, né, do modo como Jesus vê as pessoas ao receber a Santa Eucaristia, né, que as pessoas ela na primeira vez que ela recebe Jesus sem considerar ele ali, sem o devido amor, sem a devida reverência, sem o devido respeito, ela sente um incômodo no coração. Na segunda vez, ela sente menos. E na terceira, ela já sente uma insensibilidade. Quantas pessoas estão insensíveis ao receber Jesus? Recebem como se fosse mesmo um pedaço de pão. Estão esquecendo, né? Estão se distanciando tanto da fé, das coisas de Deus, que elas não mais, né, têm o reconhecimento que é Jesus ali, né, a ponto de um exemplo aqui na minha paróquia é um rapaz que ele não comunga a espécie do pão, porque ele é alérgico a glúten. Ele apenas recebe Jesus na espécie de vinho, né, que é o sangue de Jesus. Então, isso para mim, e ele é um rapaz de fé, de grupo de oração, né? Ele é servo de grupo de oração, então, como que a pessoa pode achar que ali é um pedaço de pão que vai fazer mal para a saúde dela? Se ela é alérgica a glúten, né? Ali não é mais um pedaço de pão. A partir do momento que o padre consagra, é Jesus. Então, a falta de fé de uma pessoa que é tão religiosa, que dirá as outras que não são, que quanto muito vão uma vez à missa no domingo. Então, isso é uma ofensa muito grande para Jesus. Ele sofre demais. Essa forma como Jesus está se aparecendo aqui para Luísa, todo chagado, sofrendo, é por causa das ofensas, porque são os pecados que causaram todas aquelas chagas em Jesus. Cada chaga ali é um pecado da humanidade. Ele quis, né, mostrar para nós como que a alma fica por dentro quando ele se desfigurou totalmente, sendo flagilado. É ele que está sendo golpeado, cada pecado da criatura, cada ofensa, cada insensibilidade que a criatura comete, cada ingratidão, cada desrespeito, cada palavrão que é dito. E lá na escola o tempo todo as crianças falando, né, palavrões. E agora, nesse trecho que eu já li, já escutei a meditação da Aline, eu sei que eu posso agora aliviar esse sofrimento de Jesus, né, colocando na minha intenção, né, me colocando no pensamento de Jesus e colocando ali pensamentos bons, pensamentos, né, de, de que vão aliviar, né, esses pensamentos bons que vão ser contrários aos pensamentos maus das criaturas, vão aliviar o sofrimento dele. A coroa de espinhos não foi nada mais do que o sofrimento dos maus pensamentos que Jesus recebe a todo tempo das criaturas, pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, pensamentos de todo tipo que as criaturas têm nas suas mentes, né? Pensamentos de fazer coisas erradas, de roubar, de enganar outra pessoa, né? De desejar o mal para outra pessoa. Todos esses pensamentos são sofrimentos para Jesus, que ele continua sofrendo. E agora, quando eu ouvir, por exemplo, na escola um palavrão,
mas que isso é todo o tempo, mas na minha intenção, se eu vou me colocar no pensamento de Jesus e vou dizer ali no lugar daquele palavrão, eu te amo, Jesus. Se eu ver uma pessoa com uma reação de ingratidão, eu vou me colocar lá no pensamento de Jesus, na minha intenção de colocar na mente dele um pensamento de agradecimento, de dizer eu te agradeço, Jesus, em nome de todos. E assim eu vou estar reparando, vou estar mitigando, né, que é o trecho desse volume aqui, desse capítulo. Vou estar mitigando, vou estar aliviando o sofrimento dele. Para isso que existem os filhos da divina vontade. E eu tinha um desejo muito grande de saber como que eu podia fazer isso. E esse trecho hoje veio trazer para mim a resposta da minha pergunta. E é isso que eu vou fazer agora o tempo todo. Me colocar na minha intenção reta, na minha intenção de mitigar o sofrimento de Jesus pelos pensamentos maus das criaturas, me colocando no pensamento dele e colocando ali pensamentos de gratidão, de amor, de adoração, de louvor, de glória a ele, de reparação, todo esse tipo de pensamento que as criaturas deveriam ter em relação a ele e não têm, porque não o reconhecem mais como Senhor, Salvador, como um pai, principalmente. Um pai que ama e que só quer o bem dos filhos, mas esses filhos, eles não querem viver o que o pai quer para eles, que é a vontade do pai. Eles querem viver as suas próprias vidas do jeito que eles bem entendem e não se importam com o que o pai pensa, com o que o pai sente, com o que o pai quer. São filhos rebeldes que estão assim por causa do distanciamento de Deus, porque as famílias já não rezam mais, as famílias não vão mais à igreja, as famílias não buscam mais a Deus dentro dos seus lares. É cada um com seu celular na mão, vendo aquilo que interessa. Não se reza mais, né, diante de uma refeição para agradecer. Não se ensina mais as crianças a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, né? Só ensina as crianças as dancinhas modernas. Então, como que uma criança vai aprender a conhecer a Deus se ninguém ensinar? Né? As famílias precisam, né, voltar à ordem. Todas as pessoas precisam voltar à ordem para poder, né, agradecer a Deus, reconhecer a Deus. Só assim que elas vão poder, né, ter pensamentos bons e não pensamentos maus que ferem o pensamento de Jesus, ferem o coração dele, ferem ele a ponto dele chegar nesse estado diante da Luísa, um estado que fazia chorar até as pedras. Imaginem o estado em que ele estava. É como ele estava, né, depois de tanto ser flagelado, né, de tanto sofrer as dores dos pecados de cada criatura na sua própria pele. Ele que era santo, 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 naquele momento em que estava sofrendo por todos. E o mínimo que ele merecia era gratidão, mas nem isso ele recebe mais das criaturas. Então é o que a Luísa fala, né? Que a gente deve fazer, os filhos da divina vontade. Então eu restringi e, querendo aliviar-lhe, me infundi em sua inteligência para poder encontrar-me em todas as inteligências das criaturas e assim dar a cada pensamento mau um pensamento bom, para reparar e aliviar todos os pensamentos ofendidos de Jesus. Assim, me infundi em seus desejos
para poder encontrar-me em todos os desejos maus das criaturas, para pôr o meu desejo bom, para aliviar os desejos ofendidos de Jesus e assim de todo o resto. Depois de lhe dar depois de ter aliviado parte por parte, como se estivesse recuperado, deixou-me. Então Jesus, ele quer ser aliviado desses maus pensamentos, maus desejos da criatura, desejos de vingança, desejos de assassinar outra pessoa, desejo de enganar, né, de dar golpe, como muitos têm feito hoje em dia, né, desejo de ganhar dinheiro, desejo de riqueza, desejo de poder, desejo de ser Deus. Esses maus desejos são aqueles que fizeram que Jesus fosse coroado 3 vezes de espinhos quando ele estava passando pelos flagelos. O primeiro foi aquele momento em que ele, né, foi levado e que os algozes colocaram um cetro na mão dele, um manto de púrpura, né, de cor vermelha, e infundiram pela primeira vez a coroa de espinhos que penetraram até o cérebro dele, uns espinhos pontudos, grandes, que perfuraram a cabeça de Jesus. E ele ali estava amando as criaturas e reparando pelos pecados de pensamento, para que as criaturas não tivessem mais nenhum tipo de pensamento mau, nenhum desejo mau. Depois ele foi colocado de novo a coroa de espinhos. Quando ele ia ser apresentado para Herodes, ele estava com a roupa toda suja de sangue, estava todo sujo dos flagelos. Então, para colocarem uma roupa que ele pediu, né, uma roupa de louco em Jesus, uma roupa branca, para levar ele e apresentar ele como um louco para as pessoas, ao arrancarem a roupa dele, arrancaram a coroa junto, porque não tinha como tirar, era por cima que tirava a roupa. Então eles arrancaram a coroa junto com a roupa e depois colocaram ela de novo. Então foi a segunda vez que ele foi coroado de espinhos, que foi pior do que as primeiras dores que ele sentiu, porque com certeza foram pecados de pensamento piores do que os que ele tinha reparado anteriormente. E na terceira vez que ele foi coroado de espinhos, foi quando ele já estava para ser colocado na cruz, que foram tirar a roupa dele para ele ser colocado nu na cruz. Mais uma humilhação, depois de tantas. E aí arrancaram novamente a roupa com a coroa, mas depois fincaram novamente. E aqueles espinhos perfuraram os ouvidos, perfuraram atrás dos olhos. Ele sofreu muito, muito para que nós não tivéssemos mais nenhum tipo de pensamento ruim. Mas as criaturas não desconhecem isso, elas não sabem, elas não têm interesse de meditar na paixão de Jesus, nem durante a época da Páscoa. Elas não têm vontade mais de conhecer aquele que dá vida a elas, aquele que mantém elas vivas, que mantém a mente dela funcionando, para elas poderem ter esses pensamentos ruins. Então, antes de começar essa meditação, eu já me coloquei no pensamento de várias pessoas, porque eu ouvi a meditação antes da Aline e eu me coloquei na minha intenção de colocar pensamentos bons na mente de pessoas que eu sei que têm pensamentos ruins. E não é só pensamento de desejo de mal, é pensamentos de pessoas que estão em depressão, pensamentos de pessoas que se acham, que não se acham dignas de receber o amor de Deus, pensamentos, né, de pessoas que querem se suicidar porque acham que o pecado delas não pode ser perdoado, acham todo tipo de pensamento ruim, né? Eu me coloco agora
no pensamento, né, dessas pessoas. Aliás, me coloco no pensamento de Jesus, né? Na mente de Jesus, na verdade, né? Coloco lá na mente dele e coloco lá os pensamentos bons no lugar desses pensamentos ruins das criaturas para mitigar o sofrimento dele, da coroação de espinhos, para que essas pessoas possam não mais pensar dessa forma. E aí vai aliviar o sofrimento de Jesus, que é muito grande nesses tempos atuais. Então, é dessa forma, a partir de agora que eu vou, né, fazer a minha oração. Quando eu ouvir uma pessoa, quando eu perceber que a pessoa está tendo um pensamento ruim do meu lado, porque quando a pessoa expressa alguma coisa, é porque já passou pelo pensamento dela. Então, como a gente tem a questão do ato único, né? Que está tudo em ato de acontecer, então a gente vai no ato em que aconteceu aquele pensamento, né? Porque se a pessoa falou, ela pensou antes, e aí a gente vai no pensamento de Jesus e alivia aquele pensamento que a pessoa teve. Pensamento ruim que ela colocou para fora, que ela externalizou depois de ter passado pela mente dela. E é assim que a gente, né, que nós, filhos da divina vontade, vamos estar, né, aliviando o sofrimento de Jesus, porque ele sofre muito. Amém, Fiat.